Antes de continuar, faça algo simples. Comente abaixo a cidade de onde você está assistindo. Não é curiosidade, é um filtro. Eu quero saber quantos tiveram coragem de clicar neste vídeo. E quantos terão coragem de permanecer até o final. Porque o que você vai ouvir agora não é motivação, não é conselho, é uma verdade desconfortável, que a maioria dos homens evita a vida inteira. E os poucos que encaram, nunca mais vivem da mesma forma. Existe um nome por trás disso: Nicolau Maquiavel. Um nome que atravessou séculos carregando um rótulo errado. Chamam de manipulador, chamam de frio, chamam de perigoso. Mas a verdade é outra. Maquiavel não manipulava. Ele observava. E observar com precisão é mais poderoso do que qualquer estratégia. Ele nasceu em um mundo onde poder não era discutido. Era tomado. Onde alianças duravam menos que promessas. E confiança era uma moeda frágil. Ele não herdou riqueza, não herdou poder, mas possuía algo raro. Uma mente afiada e uma obsessão silenciosa por entender pessoas. Enquanto outros falavam, ele assistia. Enquanto outros reagiam, ele analisava. E uma pergunta começou a consumir sua mente. Por que alguns homens dominam tudo, enquanto outros passam despercebidos? Essa pergunta o levou a lugares onde poucos pensariam em olhar. Não foram apenas reis, nem generais, mas um grupo ignorado pela sociedade. As mulheres que viviam à margem, mas influenciavam o centro do poder. As cortesãs, mulheres que não tinham exércitos, não tinham títulos, mas controlavam homens que tinham tudo isso. Sem força, sem autoridade formal, apenas com entendimento. E Maquiavel percebeu algo que poucos enxergaram. Essas mulheres entendiam os homens melhor do que os próprios homens. Enquanto filósofos criavam teorias, elas testavam a realidade. Enquanto líderes fingiam controle, elas manipulavam sem esforço. E ele começou a observar padrões. Porque tudo na vida é padrão. O primeiro padrão que ele identificou destrói a maioria dos homens. Homens que se tornam descartáveis. São aqueles que entregam tudo rápido demais. Sem estratégia, sem controle, sem mistério. Eles acreditam que intensidade conquista, mas o que ela faz é expor fraqueza. Um homem conhece alguém e imediatamente entrega a atenção total. Tempo, energia, emoção. Ele pensa que está avançando, mas na verdade está se tornando previsível. E previsibilidade é o fim do desejo. Quando alguém sabe exatamente como você age, quando você aparece, o que você diz, você deixa de ser interessante. E Maquiavel entendeu algo que poucos aceitam: o mistério gera poder. As cortesãs nunca entregavam tudo. Sempre havia algo oculto, algo inacessível. E era exatamente isso que mantinha os homens presos. O desejo precisa de espaço. Se você entrega tudo, mata o jogo antes dele começar. O segundo padrão é ainda mais comum. Homens que vivem buscando aprovação. Eles não são quem são. Eles são o que acham que precisam ser para agradar. Mudam o jeito de falar, de pensar, de agir. Abandonam quem eram para serem aceitos. E sem perceber, destroem o único elemento que gera respeito: identidade. Ninguém respeita cópias. Ninguém se conecta com máscaras. E as cortesãs sabiam disso instantaneamente. Elas identificavam esse tipo de homem em minutos, porque ele não era real. Era apenas um reflexo, tentando agradar. E ninguém se apega a reflexos. As pessoas são atraídas por força, por presença, por algo que não pode ser imitado. Maquiavel comparou isso com líderes. Um líder que tenta agradar todos, perde todos. Um homem que tenta ser aceito por todos, se torna invisível. O terceiro padrão é silencioso, mas devastador. Homens que confundem controle com conexão.
Eles acreditam que segurança gera valor, que posse gera vínculo, que exclusividade garante permanência. Mas não funciona assim. Segurança em excesso mata o interesse. Certeza absoluta mata a tensão. E sem tensão, não existe desejo. Maquiavel observou homens ricos tentando comprar permanência, casas, presentes, atenção exagerada. E quanto mais davam, menos recebiam. Porque tentavam prender. E quem prende, perde. Ninguém se conecta com quem controla. E existe uma frase silenciosa que resume isso. Quem tenta possuir, já perdeu. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você tentou conquistar, fazendo mais, dando mais, se esforçando mais, esperando reconhecimento? Essa é a armadilha mais antiga que existe. E quase ninguém percebe. O quarto padrão define tudo. Homens sem propósito sempre serão substituíveis. Se a sua vida gira em torno de outra pessoa, você já perdeu. Homens que eram verdadeiramente desejados tinham algo em comum. Eles estavam ocupados com algo maior do que qualquer relacionamento. Algo que os consumia. Um objetivo, uma missão, um propósito. Eles não buscavam validação, porque já tinham direção, e direção é poder. Um homem com propósito não implora atenção. Ele atrai naturalmente, porque ele não depende. Ele escolhe, e essa diferença muda tudo. Homens sem propósito são comuns, estão em todos os lugares. Homens com propósito são raros, e o que é raro se torna valioso. O quinto padrão é onde a maioria dos homens se destrói, sem perceber. O medo do conflito. Homens que evitam confronto, não por inteligência, mas por medo de perder. Eles concordam com tudo, aceitam tudo, engolem opiniões, dizem sim, quando querem dizer não, e acreditam que isso mantém a paz, mas não mantém. Isso destrói o respeito, porque um homem que não se posiciona não transmite força, e sem força não existe admiração. Maquiavel observou algo brutal. Homens que enfrentavam guerras, que comandavam tropas, se tornavam submissos diante de uma única pessoa. E isso não gerava amor. Gerava desprezo silencioso. Porque um homem sem limites não tem forma. E o que não tem forma, não tem valor. Conflito não é o problema. Falta de identidade é saber se posicionar. Mesmo quando gera atrito, é o que mantém a chama viva. Agora vamos ao sexto padrão. E esse é ainda mais perigoso. Homens que colocam pessoas em pedestal, transformam alguém comum em algo inalcançável. Idealizam, exageram, projetam perfeição. E ao fazer isso, criam distância. Porque quando você coloca alguém acima de você, você automaticamente se coloca abaixo. E nenhuma relação sobrevive ao desequilíbrio. Você deixa de ser parceiro e se torna devoto. E devotos são substituíveis. Sempre existe outro disposto a se ajoelhar. Maquiavel já sabia disso séculos atrás. Quem idolatra não conecta. Quem idolatra, perde. O sétimo padrão é disfarçado de virtude, mas é fraqueza, a falsa generosidade. Homens que dão, esperando algo em troca. Presentes, favores, atenção. Tudo com uma intenção escondida. Ser valorizado. Mas isso não é generosidade. É negociação emocional. E quando o retorno não vem, surge o ressentimento. E o ressentimento corrói. Destrói primeiro o homem, depois o relacionamento. O homem forte dá porque pode, não porque precisa. Ele não espera retorno, porque sua fonte não está fora, está dentro. E isso é o que o torna raro. O oitavo padrão é o teste mais honesto que existe. Rejeição.
Homens fracos quebram, perdem o controle, perdem a dignidade, perdem a postura e revelam algo perigoso: que o valor deles depende da aprovação de alguém, e quem depende não lidera. Agora entenda isso. Um homem que recebe um não e continua inteiro se torna diferente de todos os outros, porque a maioria desmorona. E aqui está a ironia. Muitas vezes é exatamente essa postura que muda tudo, não porque ele tentou, mas porque ele não precisou. O nono padrão é confundido com paixão, mas é apenas impulsividade, intensidade sem profundidade. Homens que chegam rápido demais, prometem rápido demais, se envolvem rápido demais e queimam tudo rápido demais. São como fogo de palha. Explodem, chamam atenção e desaparecem. Não deixam marca. Já o homem profundo não corre. Ele constrói, devagar, constante, sólido. E quando ele sai, deixa vazio. Agora seja honesto consigo mesmo. Você tem sido intensidade ou profundidade? Essa resposta define tudo. O 10º padrão é sobre algo que poucos dominam: tempo. Homens impacientes perdem, querem resposta imediata, confirmação rápida, resultado instantâneo. Mas o tempo não funciona assim. Pressionar o tempo para caber na expectativa de alguém? Quantas vezes você já aceitou menos do que sabia que merecia? Quantas vezes você já ignorou sua própria voz para não perder alguém? Se isso aconteceu, você sabe exatamente o que precisa mudar. E se não percebeu ainda, é porque já virou hábito. E hábito precisa ser quebrado. Agora vem a verdade final. Ninguém vai te valorizar mais do que você se valoriza. Ninguém. Se você se trata como opção, o mundo te trata como substituível. Se você se trata como prioridade, o mundo responde à altura. E isso não é teoria. É comportamento humano. Agora, a decisão é sua. Você pode continuar sendo mais um. Ou pode começar hoje a se tornar alguém impossível de ignorar. Mas isso exige algo que poucos têm: coragem. Coragem de perder. Coragem de se posicionar. Coragem de não se moldar. Se esse vídeo fez você pensar, não ignore isso. Comente agora a sua cidade e uma palavra que define o que você sentiu. Uma palavra. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda está perdido, tentando ser aceito, sem perceber que está se apagando. Se você chegou até aqui, você já não é como a maioria. Agora prove isso com ação. E lembre-se, o mundo esquece o comum. Mas o homem que se constrói se torna impossível de substituir.